Olá pessoal, meu nome é Vitor Pape, sou General Manager da Transfira no Brasil e hoje a gente vai fazer um bate-papo muito legal aqui com o Franco, da Wincred, que é um parceiro nosso que utiliza a Transfira para melhorar o seu dia a dia, o seu operacional. Antes da gente explorar um pouco mais com o Franco como é que é esse relacionamento, esse case, apresentar brevemente a Transfira. A Transfira é uma instituição de pagamentos regulada pelo Banco Central do Brasil que trabalha com empresas, ou seja, 100% focado no B2B, oferecendo solução tanto de pagamento, recebimento, quanto validação de dados bancários, que é o case que a gente vai ouvir hoje aqui, e também Bank as a Service. Sem mais delongas, Franco, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Se apresenta para a gente um pouco. Legal. Obrigado, Vitor. Obrigado aí pelo espaço, né? Acho que é um prazer falar com vocês. Acho que desde o convite a gente prontamente aceitou, porque dada a parceria que a gente tem com a Transfira, super animado para contar um pouco da gente da Wincred. Tá, então acho que falando brevemente da gente aqui, tá, para vocês conhecerem um pouco da tese da Wincred, basicamente nós somos eu não gosto muito do termo, tá, mas acho que as pessoas conhecem, nós somos uma startup aqui de crédito, tá, focada, cabeça muito de crédito, que é um ponto que eu vou comentar depois, né, acho que tem muita gente que faz crédito, mas no final não tem cabeça não necessariamente de crédito. Nós somos os sócios fundadores, nós somos em 4 sócios fundadores aqui na Wincred, muito com histórico de mercado financeiro, né? Então somos sócios, né? E fomos e somos sócios de gestora de investimento em 2 mercados, né? Acho que no mercado de crédito já há bastante tempo e também tivemos já, no meu caso específico, tem uma gestora de investimento em tecnologia. Então acabou que ao longo dos últimos anos a gente conseguiu entender bem, né? Não só da parte de como que as startups barras fintechs de crédito olham o crédito, mas também olhamos muito a parte de governança, né? Então, ao longo dos últimos 5, 6 anos, pelo menos, a gente esteve do outro lado da mesa, né? Então, a gente não só provia o funding, mas também ajudava muito a poder reestruturar a governança dessas companhias. E aí, um dos mercados que a gente olhava muito, né, principalmente na gestora de crédito, né, onde dois dos sócios fundadores aqui atuavam, basicamente era o mercado de consignado privado, tá? Então, o consignado privado, né, que hoje a gente conhece como crédito do trabalhador, né, dado todas as mudanças regulatórias que teve. Então, a gente olha esse mercado desde 2019, né? Então, desde aquela época a gente varreu o mercado, tentou entender assim um pouco da profundidade que o mercado tinha. Naquele momento ainda a gente tinha um modelo diferente do que é hoje, né? Você precisa ter um convênio, né, de instituição financeira com as próprias empresas, e o volume de mercado era um volume tímido, né? Ficava muito concentrado nos bancos, e aí, de novo, esses convênios geravam muito atrito operacional e de penetração, né? E aí a gente naturalmente acabou caminhando bem nesse mercado com alguns parceiros na época, mas com um volume de funding relativamente tímido, né? Então, se você olhar ao longo de 5 anos, a gente né, despendeu, deployou um pouco próximo de 300 milhões de reais, que isso vai parecer um número grande, mas para a magnitude que a gente vai falar do novo crédito trabalhador é um negócio muito pequeno, né? Mas a gente teve um resultado super interessante, e aí isso fez com que a gente mantivesse, né, toda uma cabeça aqui de política de crédito motor dentro da gestora, tá? E aí basicamente quando veio, né, em começo de 25 a mudança de regulação, a gente, como gestor ainda na época, muito a cabeça de querer trazer novos parceiros para a gente poder ajudar a desenvolver e melhorar, né, não só aumentar a nossa penetração, bem como nós também ganharmos mais dinheiro, tá? Mas aí naquele momento a gente viu que assim o mercado ainda estava com muitos problemas operacionais, etc. Decidimos dar uma segurada nisso. Quando a gente resolveu decidir em meados de 25 realmente para poder trazer novos parceiros, a gente viu que, em geral, o mercado está muito pouco preparado. A gente achou que os players desse mercado tinham parado no tempo, não tinham conseguido evoluir muito do ponto de vista de crédito. E a gente falou, poxa, a nossa cabeça sempre foi muito crédito, etc. A gente, ao longo dos últimos anos, não só com a cabeça de investidor de equity, mas de dívida, a gente viu muito da governança não ser construída. Aí foi uma discussão longa se a gente não deveria usar isso para poder estar do outro lado da mesa e construir algo interessante. Aí, pô, obviamente, foi um debate longo, né? Sempre difícil de mudança
empreender, né? Tem muito perfil de empreender, né? Todos nós quatro aqui, mas sempre uma dificuldade de poder abrir mão das coisas que já estavam construídas para poder construir algo novo. Mas aí, em final do ano passado, a gente decidiu, lá em setembro, outubro do ano passado, a gente decidiu fazer uma fase de transição aqui, né? Da onde a gente estava, das gestoras, sair do nível do dia a dia para o nível de conselho e fundar o Incred. Fazendo um fast forward aqui de um Incred, para também não me alongar muito, né? Hoje nós começamos a dar crédito lá em mais ou menos novembro do ano passado, ainda mais tímido, né? Estávamos testando alguns mercados, alguns canais. A gente escalou um pouco mais, né? Tudo com capital próprio no início até janeiro, tá? E a gente resolveu escalar mesmo depois de a gente ver alguns problemas que estava tendo sistêmicos em fevereiro deste ano, tá? Então, a partir de fevereiro, a gente escalou efetivamente a operação, tá? Principalmente no mar aberto, que a gente chama, né? Que é no leilão lá da carteira de trabalho digital. Nesse meio do caminho, né? O time cresceu naturalmente, né? A gente hoje está um pouco quase 50 pessoas no time. A gente levantou uma rodada relevante de captação aqui com investidores institucionais, gringos e locais. E estamos super felizes, assim, acho que a gente está, né, dada a nossa cabeça de crédito, dados e eficiência, a gente está com resultados promissores aqui da nossa carteira e naturalmente, né, a gente vai contar isso um pouco ao longo da discussão. A Transfer é um player importante aqui para nós, ao longo da jornada aqui da contratação do crédito. Tá? Cara, que legal. Acho que assim, uma puta jornada. Parabéns antes de mais nada. Feliz pela captação de vocês. E assim, é muito legal ver essa cabeça de eficiência, né? Porque o mercado de crédito, querendo ou não, não é um mercado novo, não é um mercado que é exatamente um mar azul, né? Então, vence quem tiver o melhor produto, quem tiver a melhor eficiência, quem tiver a melhor operação. Então, cara, muito legal essa cabeça de vocês. E aí, até pegando um gancho sobre isso, me conta um pouco da dor que vocês tinham nessa parte mais operacional e que a gente, como Transfira, através do nosso produto, conseguiu auxiliar vocês. Perfeito. Acho que assim, a gente tinha. Eu não vou citar todas as dores, porque assim, as dores, né, algumas delas todo dia a gente está tentando melhorar, né? Acho que envolve. No final envolve muita volumetria, no final das contas, né? Acho que as pessoas talvez não tem a parte delas não tem tanta noção, mas assim o que o governo fez de desintermediar, né, basicamente de desintermediar o mercado, hoje em dia qualquer pessoa física que seja seletista, né, CLT, ela consegue entrar na carteira de trabalho digital dela e solicitar um crédito. Então ficou muito fácil, só precisa de um celular, o acesso e você entra. Então, ordem de magnitude, hoje a gente tem dentro da carteira de trabalho digital mais ou menos 2 bilhões de reais de solicitação de crédito por dia. É uma volumetria muito grande, você está falando de algumas centenas de milhares de solicitações diárias. Então, tudo que a gente faz aqui envolve algo escalável e ágil, né? Então, é um play de eficiência, é um play de dados, é um play de velocidade, né? Então, um dos pontos que a gente precisava lá no início da operação, né, desde D0 100% mapeado, a gente precisava ter uma certeza que a conta, né, a chave de uma conta de titularidade do tomador de crédito era dele, né? Então, assim, poxa, o cara fornece uma conta bancária, precisa saber se aquela conta é válida, etc. Então, ela ativa a titularidade do cliente. Então, naquele momento, a gente pegou, naturalmente, varreu o mercado inteiro, ver que todos os agentes que ofereciam esse serviço tinham naturalmente ouvido, ainda não tínhamos trabalhado com a Transfira, mas tinham ouvido falar super bem de vocês. Fizemos uma diligência em todos os players e, cara, claramente, durante o processo, a gente viu que não só é, 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 a relação comercial era muito mais fluida, etc., mas também a eficiência, principalmente a estabilidade que vocês tinham era muito melhor do que a gente via no mercado. Como a gente precisava de escala e, e também de estabilidade, cara, claramente a gente evolui muito rápido aí para parceria e, cara, todo mês, né, acho que a gente está aumentando essa volumetria e para não falar nenhuma, né, ou pouquíssimas ou nenhuma vez a gente teve problemas operacionais que impactou a nossa operação. Isso é super importante. A gente vê muito player aqui, independente se é a validação de conta, etc. O crédito, a esteira de crédito parar por conta de um prestador de serviço. Então, a estabilidade que vocês têm, a eficiência, é algo super importante para que
o cliente não sinta dentro de uma jornada que algo não está funcionando. Então, como a validação de conta é algo que é primordial para a gente poder desembolsar o crédito, e essa nossa jornada, nessa etapa, desculpa, ela é embedada no meio da jornada, cara, não dá para ter quebra. Se tiver quebra, quebra a jornada, o cliente sai e fecha com outro. Então, acho que esse é um ponto super importante. Então, por isso que, né, logo no começo da operação, a gente já fez esse mapeamento. E desde então, acho que, talvez, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que a gente está, essa parceria está desde novembro do ano passado, desde D0 aqui da nossa operação. Então, a gente está super feliz aqui com os resultados e animado aí com os próximos passos. Que legal. Você poderia contar um pouco mais para a gente, Franco, do porquê que é importante essa validação de dados no desembolso, né? Para pensando alguém que não é muito desse mercado, por que que é tão importante eu ter certeza que eu estou desembolsando a operação de crédito para quem eu deveria estar desembolsando, né? Eu acho que, assim, tendo bem direto ao ponto, assim, a gente tem riscos de fraude, etc., na operação. Então, no final das contas, assim, eu quero ter certeza, né? Acho que um pouco do mecanismo que vocês fazem é basicamente mandar aquele Pix de 1 centavo para ver se a conta, no final, fosse ter o retorno válido de algo que bate com os dados fornecidos para o cliente, os dados de titularidade. Se a conta está ativa, a primeira coisa, né? Acho que a conta pode estar inativa, etc., tem um problema e também se a conta é de titularidade daquela pessoa, né? Então acho que a gente naturalmente antes disso, né, a gente tem alguns bancos elegíveis ou não, né? A gente tem, né, por experiência e também né, feedback de mercado, tem muitos bancos, alguns deles, né, não vou citar nomes aqui, digitais, novos, etc., que qualquer um consegue abrir a conta rapidamente, sem muita bloqueio. Então, assim, a gente tem naturalmente uma validação antes de quais bancos a gente trabalha, mas toda vez que a gente vai desembolsar o capital ou que o cliente vai seguir na jornada do crédito, a gente checa antes se essa conta é ativa e titular para evitar fraude, evitar problemas de bloqueio e evitar um risco jurídico aqui também, né, no final das contas. Naturalmente, a gente vê gente, né, que faz essa validação no final do fluxo, a gente embedou isso no meio para o início da jornada, justamente porque assim, a pior experiência é o cara fazer a jornada inteira de contratação, faz o KYC, né, o Know Your Customer, validação, biometria facial, uma jornada que demora, sei lá, 2, 3, 4 minutos, aí no final fala, pô, sua conta não é válida, assim, é igual você ir numa loja, comprar um produto e ficar escolhendo o tempo inteiro e sei lá, talvez uma melhor analogia aqui, o cartão não passa, né, no final por um problema XPTO, então a gente embedou isso para caso tenha um problema de conta, a gente conseguir ainda pedir para o cliente fornecer um dado diferente, né, uma conta diferente, para a gente não ter problema de desembolso, tá? Cara, isso é bem interessante. Vocês chegaram a rodar algum período sem utilizar a validação? E se sim, como é que foi essa experiência? O que acontecia? Como é que garantia isso? Então, na verdade, assim, a gente, para falar que a gente não operou, eu acho que a gente deve ter operado aqui, sei lá, 1, 2 semanas, uma volumetria baixa, tá? Ainda porque a gente estava testando algumas coisas. Assim, e foi terrível, né? Porque a verdade tem várias coisas que deveria fazer, né? Acho que tem muita gente que usa, em vez de dado, por exemplo, chave Pix, o cara usa agência e conta. Então, assim, a verdade eu falo por mim especificamente, assim, eu confesso que hoje em dia todo mundo tem mais de 1, 2, 3, 4 contas. Se você me perguntar, né, provavelmente se eu perguntar para você, Vitor, cara, se tiver quadro que você sabe os seus dados bancários de todas as contas, eu vou te falar que eu só sei da minha conta primária, que é que eu tenho há 15, 20 anos. O resto eu não tenho a menor ideia de qual que são os dados. Então, primeiro que tem uma quantidade de erros absurda no fornecimento desse dado. Então, na prática, se você não conseguir validar que aquele dado é correto, você tem um índice de retrabalho absurdo. Então, isso estava trazendo, né, de novo, apesar da volumetria baixa, isso traz um índice de atendimento muito grande, né? E aí, como eu falei, no início a gente tinha colocado na jornada, no final da jornada, a gente viu que assim, poxa, não só por uma questão de eficiência pro tomador, para melhorar o nosso atendimento e evitar, né? A gente não queria que, como a gente quer algo escalável, a gente queria ter um menor número de pessoas no atendimento e não ter vários tickets rodando aqui para poder atender as pessoas. A gente decidiu jogar isso para o meio do processo para evitar que, ainda dentro da jornada, o tomador não precisasse, ao final da jornada, ter que ter o problema, o risco de não desembolsar o capital. E, por fim, também uma questão super importante, a gente é muito
preocupado com custo aqui, né? Acho que é um play de custo também, não um play de eficiência de crédito só. A gente, pô, não dá para a gente fazer uma jornada. A parte mais cara do processo de contratação é o KYC, tá? Em termos de custo, no unitário. Pô, não faz o menor sentido você colocar o KYC, fazer antes e depois validar a conta. Imagina que o cara não tem uma conta ativa e validada, assim. Tipo, você gastou um dinheiro e o custo é nosso, né? E aí, no Uhum. final, por uma, desculpa o termo, uma estupidez, você colocar no final da jornada algo que não vai ser validado. Então, por isso que é super importante trazer isso para o meio da jornada e evitar atrito. É interessante esse insight que você traz, porque quando a gente fala da validação da conta, é uma validação mais fria, né? Não tem um score de risco. É sim ou não, é aquela conta ou é aquela conta. Então faz muito mais sentido estar no início, né? Porque você já vai num sim ou não e depois fazer toda a análise de risco. E eu acho que uma coisa legal que você trouxe, Franco, é que assim, aqui a gente está falando de reduzir atrito para o usuário, que é ótimo, gera mais negócio. Está falando de reduzir fraude para vocês, o que é ótimo, gera menos perdas. E a gente ainda está falando de gerar eficiência, né? Porque você não tem atendimento, que gera menos custo, né? Então, é uma solução incrível. Eu preciso de Não, umas sem duas dúvida. dessas. Não, é muito importante, assim, acho que, poxa, no final, é o que eu falei no início, né, puta, no final as pessoas montam os fluxos ali, mas sem pensar né, em todas as repercussões em cada uma das áreas, né. Como a gente tem uma operação muito horizontal aqui e é bem enxuta, não porque a gente quer ser algo bem tecnológico e processual, a gente tem que ter um controle da jornada como um todo. Então a gente quer, de novo, reforçar que é super importante ter um parceiro com capacidade, né, de processamento, com velocidade e estabilidade para a gente poder colocar na jornada. Não adianta nada eu colocar no início da jornada e o negócio não funcionar. E pô, talvez seja até pior do que colocar no final, né? Porque o cara não consegue nem seguir a jornada de contratação. Né? Boa, bom ponto. Franco, indo pro final aqui, vocês que já estão, já temos essa parceria rodando há um tempo, já tem uma volumetria expressiva. Que você diria assim, talvez um novo player, um novo parceiro da Transfira que está pensando, que você daria de um feedback de como foi essa jornada, integração, atendimento, produto, as oportunidades que você vê? Assim, vamos lá. Uma coisa que, até fazendo um paralelo, né? Não estou falando com outros players que fazem esse mesmo serviço, mas em play, eu vou chamar de prestadores de serviço, barra parceiros em geral para a nossa jornada. Uma dificuldade em geral que a gente tem, isso vale, eu não vou citar nomes e nem segmentos para mim não ser injusto, etc. Assim, a gente basicamente tem um problema hoje que, assim, como a nossa operação ela comentei, né? São 2 bilhões de solicitações por dia só no leilão, tá? Então, assim, você está falando de centenas de milhares de solicitações, assim, cara, você precisa ter uma capacidade, né, de processamento, e problemas acontecem, vai acontecer, né, puta, um problema tecnológico na Transfira, na Wincred, na instituição financeira, no próprio DataPrev, o sistema lá que faz processamento, etc. Sim, isso vai acontecer, mas a gente precisa ter uma relação muito próxima de um atendimento ágil, né? Cara, a Transfira, assim, a gente nunca teve um problema de demorar mais do que poucos minutos para a gente, se tiver alguma instabilidade, não só a gente ser avisado, mas também a gente saber o que está sendo feito para poder arrumar. Então, assim, esse é um ponto super importante, porque, de novo, a cada minuto, a cada hora que o sistema fica parado, são centenas ou centenas de milhares ou milhões de reais que estão sendo desperdiçados de crédito que a gente poderia dar. Então, assim, esse é um ponto super importante. Desde o início, a gente teve um atendimento comercial, né? Acho que super ágil, né? Seja via WhatsApp, telefone, que a gente possa falar caso a gente venha algum tipo de problema. E também, naturalmente, sempre na mesma linha de feedback para ver o que mais que a gente está precisando para estar sempre melhorando e não só estar estável ali do ponto de vista de, de operação, tá? Então, acho que esse é um ponto super importante para todo mundo que pensa principalmente escala, volumetria e agilidade. Cara, o escolher o prestador de serviço e no final, pô, a gente está com vocês super, super felizes, cara, você não precisa só de estabilidade, você precisa de um atendimento rápido, ágil e próximo. Então, acho que, em geral, a gente veio isso em vocês e, volto a dizer, é muito diferente do que a gente vê na média do mercado. No final, pô, tem toda aquela segmentação,
é o gerente comercial e vai falar escala para o time, aí eu tenho que falar com o time de tecnologia. Cara, não funciona. É 1 hora para falar com um cara, é 2 para falar com o outro. Quando você vê se a sua operação parou 5, 6 horas, você perdeu milhões de reais e ninguém está nem um pouco preocupado com isso. Então, acho que aqui, de novo, até hoje a gente nunca teve esse problema com vocês. Cara, muito legal. Acho que é um feedback muito válido, muito positivo. Com certeza vai ser repassado pelo time e agradeço. Assim, acho que é uma parceria bilateral, né? E que é muito legal para gente. Franco, tem alguma mensagem que você queira dar de finalização? Algum comentário que você queira fazer? Enquanto a gente segue para o final? Não, acho que é isso, assim, acho que eu falei bastante, assim, acho que, pô, acho que feedback é muito mais de, puta, eficiência, a gente tá super feliz aqui com a parceria e, puta, acho que é isso, Vitor, eu agradeço aí o espaço de vocês para poder apresentar o Incred, falar um pouco da nossa jornada em conjunto e estamos super à disposição, quem quiser conhecer mais do Incred, etc., tem o meu contato aí, a gente estaria super feliz de falar mais a respeito. Pô, muito legal. Franco e time da Wincred, de novo, nossos agradecimentos por aceitar participar, por fazer esse bate-papo com a gente. Foi um bate-papo super legal. A gente passou por diversos assuntos. Eu acho legal que a gente falou sobre o business, falou sobre eficiência, sabe? Falou sobre performance e um mercado que é muito grande, muito importante para a economia, para a sociedade brasileira, né? Que é o mercado de crédito. Então, agradeço de novo, Franco, por participar, por trazer seus insights, trazer sua expertise. E por hoje a gente fica por aqui.